Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. E dando continuidade ao nosso trabalho com as ferramentas de gestão corporativa, hoje nós vamos trabalhar um pouco com controle estatístico de processo. E a ideia vai ser fazer a avaliação do serviço de urgência em um hospital diante da evolução do coronavírus. Antes de fazer a análise em si, nós vamos entender um pouco o que é o controle estatístico de processo. A origem da ferramenta aconteceu em 1924, desenvolvida pelo físico e engenheiro estatístico Walter Shewhart, quando trabalhava para o Instituto Bell. E ele, então, teve a ideia de buscar, de uma amostra de produtos, a inferência para toda a produção que eles tinham na planta. A aplicação da ferramenta é muito útil na prevenção de falhas, melhoria da qualidade de produtos e serviços. E, embora a ferramenta seja de grande utilidade na detecção de falhas do processo, ela ainda é pouco utilizada e, quando ela é utilizada, acontece de forma incorreta. Para a gente trabalhar com controle estatístico de processo, a gente precisa entender um pouco alguns conceitos. O conceito de qualidade é muito amplo e, dentre eles, existe o conceito de adequação ao uso, ou seja, um produto ele possui maior qualidade quanto mais adequado ao uso ele for. Existe ainda os conceitos de atendimento à superação das expectativas do cliente, atendimento à função proposta e compromisso com a excelência. O processo é a combinação do conjunto de máquinas, métodos, material e mão de obra que estão envolvidos na produção de um determinado produto ou serviço. E o controle é o conjunto de decisões utilizadas para definir o domínio ou poder de fiscalizar e administrar uma dada atividade, com o objetivo de alcançar a satisfação de determinados padrões ou especificações. Ou seja, com o uso de ferramentas objetivas, é possível saber como está se comportando um determinado processo industrial ou um processo comercial. O controle de qualidade passou por diversas evoluções ao longo do tempo. David Garvin definiu algumas eras da qualidade. Segundo Garvin, no século XIX, com a produção baseada nos artesãos, a produção acontecia em pequenas quantidades. E a inspeção era feita individualmente em cada produto. E as soluções eram informais. A Revolução Industrial elevou a capacidade de produção com o sistema de linha de produção. Surgiu, então, a figura do inspetor de qualidade, e o papel principal dele era a separação dos produtos inadequados. A inspeção era feita ainda em todos os produtos acabados. As intervenções na planta eram realizadas de maneira corretiva apenas. Em 1930, com a publicação da obra de Shewhart, o mundo também passava por uma elevação da produção em massa. Então, o modelo da inspeção feita em todos os produtos já estava superado. Não existia espaço para atender essa produção em massa. Então, surge uma ideia da verificação por amostras, com especialização de equipes de inspeção e a ênfase na localização da falha dentro do processo. Surgem, então, as cartas de controle e a atuação na prevenção de falhas. Dos anos 1950 a 1935, existe uma ampliação do controle estatístico para o setor de serviços. A análise passa a ser conjunta da qualidade com os custos do processo. Surge a qualidade total e os cuidados com a fase de projetos. Surge também, nessa época, a engenharia de controle de qualidade. Após 1987, com o surgimento das normas ISO 9000, o modelo se amplia para a pesquisa de mercado, análise de produtos dos concorrentes e qualidade com foco no cliente. O CEP, então, é um modelo estatístico que tem como objetivo o monitoramento e controle de um produto ou serviço durante seu processo de produção, permitindo a correção de não conformidades. Trata com precisão os desvios que ocorrem no processo, permitindo a intervenção nos momentos corretos. Utiliza-se de técnicas estatísticas, faz a mensuração da qualidade de um produto ou serviço, permite o controle de qualidade e apresenta técnicas de melhoria contínua. O controle estatístico de processo possui alguns postulados, entre eles a perpetuidade, que garante a informação permanente sobre o comportamento do processo. A objetividade, porque utiliza a informação na detecção e caracterização das causas que provocam instabilidades no processo. Também tem o postulado de prognose, ou seja,
a indicação de ações para a correção e prevenção de causas que provocam a instabilidade. E também a diagnose, fornecimento de condições necessárias para a melhoria contínua do processo. Quando a gente trabalha com controle estatístico de processo, é preciso ficar atento às causas que causam a variabilidade. Existem dois tipos de causas, as causas comuns e as causas especiais. As causas comuns são perturbações aleatórias, inevitáveis, que fazem parte do processo. Alguns exemplos: variação de temperatura, rugosidade, umidade. As características das causas comuns são variações inerentes ao processo, elas se tratam de variação inerente ao processo. A origem é sistêmica. Para resolver o problema, são necessários os engenheiros e gerentes da empresa atuarem. As soluções são a longo prazo e a capacidade atende à faixa do cliente comprometido. Ou seja, quando você possui causas comuns, o produto comprometido ele pode chegar, inclusive, na mão do cliente. Os modelos de causas comuns, elas interferem no processo, muitas vezes na localização. A localização é um desvio, né, um deslocamento da média. Aqui nós temos a média do nosso processo e aqui a média da expectativa que a gente tem. Quando tem esse deslocamento da média, a gente fala que a gente tem um problema de localização. Outros problemas que a gente pode verificar é o problema de dispersão. Nesse aqui, a média continua sobre a média expectativa do produto, contudo, a variabilidade ela está aumentada, então a curva ela está mais achatada na curva do meu produto. As causas especiais, elas são perturbações que ocorrem por motivos claramente identificáveis e que podem ser eliminados. Essas causas alteram os parâmetros do processo, altera a média, desvia o padrão. E por que isso acontece? Porque elas estão fora dos limites de controle. Exemplo, nós temos os erros humanos, a variação da matéria-prima, e as características das causas especiais são: elas são variações atípicas, ela tem origem local, um operador supervisor é capaz de resolver o problema, de identificar onde o problema está ocorrendo, a solução é de curto prazo, e elas afetam a estabilidade e previsibilidade da produção. Aqui o que a gente está vendo é que o produto fabricado da amostra, essa curva laranja é a curva da amostra, e essa curva da amostra ela demonstra aqui que teve uma mudança de forma, já não atende mais um padrão normal. Ela modificou média, não existe mais o padrão normal. Ela mudou totalmente a sua forma. Essa é uma característica das causas especiais. As cartas de controle, elas são gráficos utilizados para o monitoramento de um processo e determinam estatisticamente uma faixa denominada limite de controle. O monitoramento contínuo de um processo por meio de cartas de controle permite evidenciar as métricas do processo e as tendências do processo. A gente consegue avaliar se um processo está estável ou instável. As funções das cartas de controle é evidenciar o comportamento do processo, manter o estado de controle estatístico, apresentar informações para a melhoria do processo, e as vantagens da utilização é elevação na porcentagem de produtos capazes de satisfazer os requisitos do sistema, redução no retrabalho em sucata e, consequentemente, nos custos de produção, e uma elevação na probabilidade de produtos aceitáveis. Aqui nós temos um modelo da carta de controle. Aqui nós temos o limite superior de controle e abaixo o limite inferior de controle, a média, e aqui as amostras ao longo do tempo. Nós vamos ter condições de avaliar isso aqui daqui a pouco. Os tipos de cartas de controle que existem são as cartas X-bar e R, nas quais são avaliadas a média e a amplitude. A carta que a gente avalia, o X-bar e o SD, nesse caso é avaliada a média e o desvio padrão. As cartas que avaliam a mediana e a amplitude. As cartas que avaliam os valores individuais e a amplitude móvel individual. As cartas P, que avaliam as proporções de não conformidade. As cartas NP, que avaliam as unidades em não conformidade. As cartas C, que avaliam o número de conformidade por unidade. E as cartas U, que avaliam a taxa de não conformidade por unidade. Nesse trabalho que a gente vai fazer, nessa avaliação do hospital, a gente vai usar a carta X-bar e R
E em outras análises, a gente vai usar a carta X-bar e a MR. A carta X-bar e range é um dos modelos que a gente vai utilizar na análise do serviço de urgência do hospital. E ela implica na análise da média e análise da amplitude. Aqui a gente tem a carta R de range, que é amplitude em inglês. A outra carta que a gente vai utilizar é a carta X-bar e MR. E aqui, nesse caso, a gente tem a carta da média e a carta da amplitude móvel. Aqui, MR de Mobile Range, em inglês. Pessoal, vamos lá, então, para o nosso exercício. Bom, aqui o que nós temos, então, é a planilha bruta, conforme ela foi entregue, com os dados de entrada dos pacientes no sistema. Aqui a gente tem o protocolo, que é o número do registro de entrada do paciente. É como se fosse equivalente a uma ordem de serviço. O momento da entrada no sistema, que é o momento em que ele acessa o totem que tem na entrada do hospital e adquire a sua senha de atendimento. O início de atendimento, que é o momento em que o paciente entra no consultório. Para esse trabalho aqui, então, a entrada no sistema é o momento em que ele acessa o totem e adquire a senha. Aquele momento é o momento que ele entrou no sistema. O início de atendimento é o momento em que o paciente acessa o consultório. Então, aqui tem diversas atividades aqui, né, até o início do atendimento. Então, ele entra no sistema, ele pega a senha, ele passa pela triagem, ele faz a ficha no balcão de atendimento e é designado para a fila de espera de atendimento. E só no momento que ele entra aqui no consultório é que inicia o atendimento. Bom, e o fim de atendimento é o final de atendimento no consultório também. Então, daqui para frente, o paciente ele pode ser designado para qualquer outro serviço do hospital, ou inclusive ter alta. Então, ele pode ter alta, ele pode ir para o serviço de medicação, né, tomar medicação, ele pode ir para o serviço de internação. Então, não está computado aqui, nesse serviço de atendimento de urgência, esses outros serviços. Então, ele finaliza o serviço com o serviço do consultório. E aqui, como o hospital estava interessado em avaliar o comportamento do atendimento diante do coronavírus, a informação que vem aqui é se o paciente é um paciente de coronavírus ou não. Quando essa coluna aqui recebe o número 1, então significa que o paciente é um paciente com coronavírus. Quando é atribuído valor 0, é porque o paciente não é um paciente de coronavírus. Bom, dessa planilha bruta, eu montei aqui uma planilha que eu estou chamando de controle de atendimento de serviço. E além daqueles dados que a gente já tinha visto na planilha bruta lá atrás, que são esses dados aqui a gente tem o protocolo de novo, o instante de entrada no sistema, que aqui eu abreviei para IES, o instante de início de atendimento, que aqui eu abreviei para IA, e o IFA, que é o instante de fim de atendimento. E aquela mesma informação se o paciente é um paciente com coronavírus ou não. Além disso, eu acrescentei aqui alguns cálculos. Então, aqui a gente tem o TAP, que é o tempo de atendimento por paciente. E o que vem a ser o tempo de atendimento por paciente? Bom, é o tempo que eu vou subtrair IFA menos IA. Ou seja, desde o momento que ele entrou no consultório até o momento que ele sai do consultório. Esse é o momento de atendimento do paciente, é o tempo de atendimento do paciente. Tempo na fila por paciente é o tempo desde o momento que ele entra no sistema até o momento que inicia o atendimento. E o tempo no sistema é o tempo total, desde o momento que ele entrou no sistema até o momento que ele sai do consultório. Então, aqui foi calculado, né, o tempo para cada um dos pacientes. E aqui em cima, a gente tem o tempo máximo de atendimento, no caso aqui, ó, tempo máximo de atendimento, 1h35. Tempo mínimo de atendimento, 1 minuto e 41. A média de atendimento, 43 minutos. E o desvio padrão do atendimento, que é 12 minutos. Aqui a gente tem o tempo na fila, o máximo, o mínimo, a média e o desvio padrão, da mesma forma que a gente tem do TAP. E o tempo no sistema também, a gente tem aqui, então,
a média, mínimo, máximo e desvio padrão. Aqui, eu acrescentei algumas colunas que são colunas de controle. Essa primeira coluna aqui, ela traz só o dia do atendimento. Foi extraído só o dia, porque aqui, quando a gente trabalha aqui com atendimento aqui, nessa inicial, ela tem dia e hora. Aqui eu quis extrair só a data, sem as horas. Aqui, esse hospital, ele trabalha com 4 turnos diários. Um turno começa das 0 horas e termina às 6 da manhã, que é chamado de turno 1. Das 6 da manhã ao meio-dia é o turno 2. De meio-dia às 18 é o turno 3. E o turno 4, ele começa às 18 e termina às 0 horas. Aqui a gente tem o turno em que o paciente entrou no sistema e a gente tem o turno que ele foi atendido. Bom, quando ele entra no sistema e é atendido no mesmo turno, eu gerei uma coluna aqui que é chamada de backlog. E o que vem a ser o backlog? O backlog é o tempo em que um determinado serviço é atendido por uma equipe que vem subsequente. Ou seja, se o paciente ele entrou no turno 1, mas foi atendido pelo turno 2, ficou um remanescente de atendimento, que deveria ter sido atendido no turno anterior, para o turno seguinte. Isso é comum acontecer quando o paciente ele entra muito próximo da mudança de turno, né? Agora, se esse número ele passa a ser crescente, as pessoas passam a aumentar esse backlog, significa que as pessoas estão ficando mais tempo também na fila, né? Então, aguardando mais tempo para que sejam atendidos. Então, aqui é atribuído o número 0, né, de backlog, para quando esse valor for igual a esse, se ele for atendido no mesmo turno. Se ele for atendido em turnos diferentes, vai atribuir para essa coluna o valor 1, e aí ela passa a ser um backlog. Então, o backlog, eu pego esse serviço aqui e multiplico pelo tempo médio de atendimento. Eu somo todos os backlogs que teve naquele turno e eu tenho o tempo em que aquela equipe vai atender uma demanda de um turno anterior. Bom, então, aqui a gente conversou sobre o controle de atendimento. A primeira variável que foi analisada é a variável do comportamento de entrada de pacientes no serviço de urgência. Aqui, a gente tem o gráfico, a carta de controle X-bar. Esse X-bar está controlando a entrada de pacientes no serviço de urgência por turno. Ou seja, o que a gente tem aqui? Nesse dia 12, em média, entraram 7,75 pacientes por turno. Aqui no dia 13, a gente já tem uma média de 8,75 pacientes por turno entrando no sistema. E aqui, a gente tem o mobile range, né? Ou seja, a gente tem a amplitude móvel. E a amplitude móvel aqui é utilizada para medir a variabilidade da entrada de pacientes no sistema. Vocês podem ver que ela se comporta, né? Ela segue aqui com uma variabilidade, é óbvio que ela tem a variabilidade, mas ela segue aqui próximo da linha da média, ou seja, existe uma certa constante, é constante esse movimento aqui em torno da média da variabilidade. Bom, como que são gerados esses dois gráficos? Olha só, aqui a gente tem, então, o dia dividido por turnos. E aqui eu criei um contador. Essa fórmula aqui, ela vai lá na planilha controle de atendimento e conta todos os serviços que entraram no turno 1. Então, todos os pacientes que entraram no turno 1. Aqui vão contar todos os pacientes que entraram no turno 2, no turno 3 e no turno 4. Aqui é o total de pacientes que entrou no dia. E aqui é a média de pacientes por turnos, que nada mais é do que a média de pacientes dos 4 turnos. Bom, a mesma coisa foi feita para cada dia, né, do meu intervalo de análise. Então, o intervalo de análise começou no dia 12 e foi até o dia 31. Então, para cada dia foi computado aqui, né, as médias, né, da entrada de pacientes por turno. Bom, aqui a gente tem a amplitude móvel. Como é que se calcula a amplitude móvel? A amplitude móvel, olha só, ela é o módulo desse valor aqui, 35 menos 31. Então, a amplitude, ou seja, nesse dia
aqui, no dia 13, entraram 4 pacientes a mais do que no dia 12 de fevereiro. Então, no dia 13 de fevereiro, foram 35 pacientes e aqui no dia 12, 31 pacientes, 4 a mais. Aqui entraram 34 pacientes no dia 14. Bom, como a gente faz o cálculo só pelo módulo, é o valor absoluto, então aqui vai ser 35 menos 34, vai dar 1. Aqui entrou 33, 1 também. Aqui entrou 33, então, ou seja, continua sendo, aqui, como a quantidade foi igual, a amplitude aqui foi 0. A amplitude é calculada assim, ó, o de baixo menos o de cima, aqui. E aí a gente acrescenta o absoluto aqui para que ele fique sempre em números positivos. Bom, em posse de todas as médias diárias e em torno, e também em posse, que a gente tem aqui da amplitude móvel, é possível calcular aqui então, a média de pacientes por turno, né, ao longo do período, 13,19, e o desvio padrão, 3,83. E aqui, 2,33 é a média da amplitude móvel, e aqui 2,27 é o desvio padrão da amplitude móvel. Bom, agora então a gente consegue calcular essas linhas que estão aqui, ó, que são essas linhas que permanecem constante aqui. A LSC, que é a linha superior de controle, que está dando aqui 24,6824, ela é calculada aqui. E ela é o quê? Ela é a minha média, que está aqui em cima, olha só, mais 3 vezes o desvio padrão. E por que 3 vezes o desvio padrão? Porque 99,7% dos meus serviços vão estar entre a média mais 3 desvio padrão ou a média menos 3 vezes o desvio padrão. E esse, inclusive, é o princípio que é utilizado para um modelo que a gente utiliza chamado Six Sigma. Six Sigma é um modelo de controle de processo no qual a gente garante que o nosso processo vai estar entre 6 desvio padrão, ou seja, 3 abaixo da média e 3 acima da média. Aqui, para que a gente tenha as linhas intermediárias, né, então a gente tem LS2 e LS1. Aqui é a média mais 2 desvio padrão e aqui a média mais 1 desvio padrão, que são essas duas linhas que a gente alcançou aqui em cima, olha só. A LM, que é a linha média, aqui é a minha L1 e aqui é a minha linha L2I, e aqui é a minha linha LIC, que é o limite inferior. Então, olha só, aqui nessa parte da tabela aqui, a gente tem os cálculos, né, que são os cálculos feitos para encontrar esses limites que a gente está vendo aqui. Tanto os cálculos para limite da x-bar, como para limite da amplitude móvel. Bom, então, isso foi feito para a entrada de pacientes. A gente percebe aqui, ó, que o número de pacientes por turno ele variava aqui muito próximo de 8 pacientes por turno, por dia, né? E quando chega aqui, ó, logo após o dia 25/2, essa demanda começa a se elevar. E para que vocês possam ter um entendimento melhor desses dados aqui, esses dados desse hospital, ele está na mesma cidade em que foi avaliado a planilha de teoria de filas que a gente utilizou na avaliação passada. Então, olha só, logo após o carnaval, começa a ter um crescimento de pacientes no sistema. Bom, aqui são todos os pacientes. Não dá para se garantir ainda que esse aumento dos pacientes tenha ocorrido em virtude do coronavírus, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas o que a gente percebe aqui é que a entrada de pacientes aqui era em torno de 7 a 8 pacientes por turno, por dia, e ela se eleva aqui, chega a ter um pico aqui, ó, de 18 pacientes, em média, por turno, dia. Uma pequena variabilidade. E logo depois aqui do dia 14, ela começa a sofrer um pequeno alívio e termina aqui no dia 31 com 15 pacientes por turno, dia. Bom, então aqui a gente está avaliando a entrada de pacientes no sistema. Nessa análise aqui, a gente avalia a proporção de pacientes que possuem COVID. Então, olha só, aqui nessa primeira fase, aqui até próximo do dia 25 de fevereiro,
a gente tem aqui 41% dos pacientes que estavam entrando no sistema, eles eram pacientes, aqui, ó, aqui eu tenho 41%, aqui eu tenho 25%, aqui eu tenho 41% de novo, 25%, aqui 29%. Então, a gente tem uma quantidade que varia aqui em torno de 30% dos pacientes entrando no sistema, que são pacientes com coronavírus. Então, ou seja, em torno de 30% dos pacientes aqui são pacientes com coronavírus. E aqui começa a se elevar. E os pacientes com coronavírus se elevam e chegam aqui num ponto aqui que eles estão em torno de 76% dos pacientes que entram no sistema. Olha aqui nós temos 78% dos pacientes, 77% dos pacientes. Aqui a gente tem 81% dos pacientes são pacientes com coronavírus. Ou seja, então, o mesmo que a gente percebeu aqui nesse gráfico anterior, que é uma elevação do número de pacientes, a gente também verifica uma elevação nos pacientes com Covid. O tempo médio de atendimento foi prejudicado com o acréscimo de pacientes? Olha só, aparentemente, o tempo de atendimento aqui, ele permanece girando aqui em torno da média. Olha só, não aumentou muita coisa. Alguma coisinha aqui, mas ele parece bastante, né, próximo aqui a manter próximo da média. A variabilidade dele aqui também está uma variabilidade, né, que parece percorrer um caminho aqui ao longo da média. Né? Então, ou seja, o atendimento não dá para se dizer que ele ficou prejudicado, né, com o aumento de pacientes. Ou seja, a partir do momento que o paciente entra no consultório até ele sair do consultório, esse tempo ele permanece um tempo parecido com os tempos anteriores. O tempo médio na fila. Bom, aqui sim a gente percebe uma elevação, olha só. O tempo médio na fila dos pacientes aqui é em torno de 14 minutos na fila. Olha só. E aqui começa a sofrer uma elevação e chega a um ponto aqui de ter picos aqui, ó, de, em média, 30 minutos na fila de atendimento. Então, aqui a gente vê uma elevação. Conforme aumentaram os pacientes aqui com Covid, né, e aumentou a demanda de pacientes pelo sistema, a gente percebe também que o tempo na fila deu uma elevada. E depois ele volta aqui de novo, o tempo na fila, a reduzir um pouco, mas ainda assim ele fica com tempos superiores ao tempo inicialmente que a gente percebeu aqui, ó, do dia 12 ao dia 22. Então, do dia 12 ao 22, a gente vê que os pacientes ficavam em média 14 minutos na fila, eles passam a ficar em até 30 minutos, e quando cai aqui, ele cai e fica aqui em torno de 22, 21 minutos na fila. O tempo médio na fila, quando eu olho para a amplitude aqui, a gente vê que a amplitude percorre aqui, né, também próximo à média de variabilidade, ou seja, existe uma consistência na variabilidade. Aqui a gente tem o tempo médio no sistema, que também a gente percebe, ó, que o tempo médio no sistema ele era em torno de 55 minutos, ele se eleva e passa aqui um pico aqui das pessoas ficarem, em média, 1h16 no sistema, e aqui ela volta a sofrer um alívio, e aqui as pessoas passam a ficar em torno de 1 hora no sistema. Né? E aqui a variabilidade do tempo médio no sistema. O backlog. O backlog, o hospital ele tem um bom atendimento, ele transfere poucas atividades para o turno seguinte. No dia 12, ó, não foi transferida nenhuma atividade aqui. Aqui no dia 13, nenhuma, aqui no dia 14. Aí aqui tem a transferência em média de 8 minutos para o turno seguinte. Então, a gente tem aqui um cálculo aqui que permite saber se o backlog está crescente. Como o backlog desse hospital é muito pequeno, né, a transferência de pacientes para o turno seguinte é muito pequeno, então ficou aqui um número... É difícil de quem não tem experiência com esse tipo de gráfico enxergar. Mas olha só que aqui ficava entre 0 e 1. E aqui passa a ficar entre 1, ó, e 2. Então, nesse momento de pico aqui de serviços, o backlog também é crescente. E passa a ser transferido para o turno seguinte em torno de 21 minutos de serviços que deixaram de ser atendidos no turno anterior. E aqui ele volta a sofrer um alívio, novamente. Aqui estão todos os gráficos juntos, de forma que a gente pode avaliar. Então, olha só, a entrada de pacientes no sistema ela cresce no mesmo momento em que cresce a entrada de pacientes com Covid.
E isso também faz ampliar aqui o tempo médio na fila. Olha só, está muito próximo aqui o tempo médio na fila aumentando, juntamente com o aumento da demanda de pacientes, que pode ser descrito como uma elevação do número de pacientes de COVID. O tempo médio no sistema também se eleva. O único dado que não foi afetado é o atendimento, que é o momento que o paciente fica dentro do consultório. Ou seja, o atendimento do médico dentro dos consultórios, ele não se elevou, mas também não diminuiu muito. Ele permanece algo parecido com o que vinha antes desse surto crescente que teve posterior ao Carnaval nessa cidade aqui, nesse serviço de urgência. Gente, essa foi a análise de hoje. Espero que isso ajude vocês a entenderem melhor o comportamento dos sistemas e como que a gente pode controlar os sistemas. A teoria de controle estatístico de processo, ela é muito mais ampla do que isso que a gente está vendo aqui. E ela passa por uma análise do sistema, do controle estatístico do processo. Ele também passa por uma análise da capacidade do processo e também por uma análise da métrica do sistema. Então, a gente faz uma avaliação que a gente consegue identificar todos os pontos problemáticos e consegue encontrar meios para fazer a correção desses problemas. Então, gente, vocês estão vendo, né? Esse hospital, ele fica na mesma cidade em que a gente fez a análise anterior, né, a análise que a gente fez das filas dos processos, e o controle estático de processo, mais uma vez, aqui uma outra análise que demonstra o crescimento, né, do COVID no período, nesse atendimento de urgência, e como que isso impactou nas esperas dos clientes pelo atendimento aqui de urgência desse hospital. Por hoje era isso, e fiquem com Deus.